Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a tela de alteração em um aplicativo em Android. Nesse caso aqui eu já tenho um aplicativo que eu tenho implementado ele em vídeos anteriores, que tem a parte que lista os dados, que insere, que exclui, e o que eu vou mostrar nesse vídeo agora é como você pegar aqui numa List View e clicar em algum item, por exemplo a Helena aqui. Eu clico e ele mostra para mim uma tela de alteração, onde eu posso ir lá e mudar o valor, por exemplo, Helena da Silva. E quando eu clicar em alterar, ele vai fazer um update no banco de dados, vai alterar o registro e vai mostrar para mim o valor já atual. Então eu clico aqui em alterar, ele faz o update e já mostra para mim o valor alterado. Vamos ver como fazer essa parte de update no banco de dados no aplicativo? O código-fonte desse projeto está no GitHub, o link para o projeto está na descrição desse vídeo. Esse projeto, na verdade, tem sido feito em várias partes, então lá no README, no GitHub, tem o link para cada uma das etapas. Então, se tiver dúvida em alguma parte que antecede esse vídeo, é só consultar o link lá do vídeo correspondente. Como que está o projeto nesse momento? Em Java eu tenho duas classes, uma que é a classe principal, MainActivity, e a outra que é a tela de cadastro. E para cada uma dessas classes Java eu tenho um Resource, Layout, um arquivo XML para configurar a tela. No Main é a parte que faz o select no banco de dados e mostra os dados na List View. E também tem a implementação do long click. Se eu for excluir alguém, eu dou um long click, e ele pergunta se eu quero excluir, se eu falo sim, ele dá um delete no banco de dados. E a parte do cadastro Activity é uma nova tela, que quando eu clicar em cadastrar, ele abre uma nova tela, e eu posso cadastrar aqui alguém ou alguma coisa, clico em cadastrar, ele faz o insert no banco de dados, e volta para o Main Activity e lista todos os dados do banco de dados. Eu tenho até o momento, então, um long click que aciona o meu método para excluir. Agora, o que eu vou fazer é fazer um clique simples, e isso vai abrir uma nova tela, não uma tela de cadastro, dessa vez uma tela de alteração. Então eu vou começar criando uma nova activity aqui para implementar toda a parte de alterar o dado de algum registro que já existe no banco de dados. Eu vou então criar uma nova activity, File, New, Activity, pode ser uma Empty Activity. Essa vai ser a minha tela de alteração. Eu gosto de manter a palavra Activity em cada uma das minhas telas. Eu coloco na frente o que ela é. Então isso aqui vai ser um alterar Activity. E o arquivo XML que vai ser criado para a tela vai ser o activity_alterar.xml. Veja então que ele criou uma classe Java chamada alterarActivity e um arquivo XML chamado activity_alterar.xml. Aqui ele está verdinho no meu caso porque eu estou conectado com o GitHub, então ele mostra aquilo que tem no meu computador e ainda não foi submetido para o GitHub. No seu caso não vai estar verdinho como o meu. Agora então eu vou configurar a minha tela de alterar um registro. Essa minha tela de alterar vai ser parecida com a minha tela de cadastro. Só que a única diferença é que nessa tela de alterar, em vez de aparecer o campo vazio para a pessoa preencher, eu já vou preencher com o valor que está no banco de dados, para que a pessoa possa então alterar. Mas inicialmente a tela vai ser exatamente a mesma. Então eu vou entrar aqui na minha tela de cadastro que eu já fiz e vou dar uma olhada no código-fonte dela. Aqui em cima em Design, eu vou dar uma olhada na parte de Code e ele tem aqui todo o código-fonte. Eu vou pegar o código-fonte do jeito que está aqui. Ele tem uma caixa de texto e também tem um botão que termina aqui. Ó. Eu vou copiar exatamente esse código e vou lá na minha tela de alterar, que eu acabei de criar, vou aqui na parte do Code e vou colar aqui. Eu acho mais fácil fazer isso pelo código do que pela tela. Você tem um pouco mais de controle naquilo que você está fazendo. Aí eu olho aqui na parte do design e a minha tela então de alterar já está igual à minha tela de cadastro. Eu vou só ajustar umas coisas para não ficar esquisito. Por exemplo, aqui na minha tela de cadastro eu tenho o botão que se chama Button Cadastrar. Então lá na minha tela de alterar, esse meu mesmo botão eu vou chamar ele de Button Alterar.
Então vamos dar uma olhada aqui no code como ficou. Tem o edit text nome. E o button alterar. O texto dele ainda eu esqueci de mudar, vou mudar por aqui mesmo. Ele está como cadastrar, eu vou colocar como alterar. Ficou então alterar e aqui tem a caixa de texto. Agora eu vou mexer na minha main activity ainda. A main activity é essa que tem a lista dos dados que estão lá na tabela. Eu já tenho implementado lá na minha main activity o botão cadastrar, que chama a tela do cadastro. Já tenho o long click no item, que chama exclusão. Agora eu tenho que implementar na minha list view, lá na minha activity, o clique em algum item que vai chamar essa activity que eu acabei de criar, que é a activity para alterar algum registro. Então se eu clicar, por exemplo, no Paulo, um clique simples, ele vai chamar essa activity aqui para eu poder alterar o dado do Paulo. Vamos lá então na main activity na parte do Java. Aqui eu tenho algumas coisas já implementadas que eu expliquei em vídeos anteriores. Eu tenho, por exemplo, o botão, que ao clicar nele chama o cadastro. Eu tenho também a list view, que ao dar um long clique no item, ele vai excluir aquele item. Como é que ele faz? Primeiro ele pega a posição que foi clicada, que é o i, e com base nessa posição clicada ele descobre qual que é o ID daquele registro lá no banco de dados. Eu já expliquei essa parte aqui em vídeo anterior. Mas então basicamente ao dar um long click na lista, eu pego a posição do item na lista, com base na posição eu sei qual que é o ID, que eu já programei essa parte, aí eu só faço um delete no banco de dados para deletar da tabela o registro que tem aquele ID. Agora eu vou fazer algo parecido aqui para abrir uma tela de cadastro para alterar o registro que tem aquele ID. Então vai ser mais ou menos a mesma estrutura da exclusão aqui com algumas alterações. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é implementar o clique da list view. Eu vou colocar o set on item. Aqui a item é com T, né? Item. Click listener. Aí aqui no espaço, entre parênteses, eu coloco new, espaço, Ctrl espaço. Ele mostra para mim aqui algumas opções. Eu vou pegar a primeira em verdinho aqui, ó, que é o Adapt View on Item Click Listener. Dou um Enter, ou um clique duplo aqui, ele já cria a parte que eu preciso. Aí eu vou copiar a mesma estrutura aqui, ó, exceto pela parte do Return True. Isso aqui eu preciso só no long click, no click não. Então eu vou configurar uma variável global que eu já defini anteriormente e vou puxar para essa variável o ID do item que foi clicado. E vou chamar aqui um método que eu ainda vou criar, que eu vou seguir o mesmo padrão aqui. Em vez de abrir uma tela de cadastro, eu vou abrir uma tela de alterar. Então, ao dar um clique simples no item da lista, eu pego o ID do item que foi clicado e chamo um método para abrir a tela de alteração daquele registro. Vou implementar esse método aqui agora, então. Então, lá no final da minha classe Java, da minha Activity, antes de fechar a classe, aqui que termina ela, antes eu vou definir um método aqui. Então aqui eu criei um objeto do tipo intent, que eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, eu tenho a intenção de abrir uma nova tela nesse método aqui. Então quando o método for acionado, eu tenho a intenção de abrir uma nova tela, que é qual? É a tela de alterar, que eu acabei de criar. Então eu coloco aqui o nome da classe, alterar activity. E eu vou passar para aquela nova tela um valor, que é o valor do ID. Então eu uso o put extra e lá na minha nova classe vai ter uma variável que vai se chamar ID e o valor dela vai ser o ID do item que foi selecionado na list view. Por que eu estou passando o ID para lá? Porque lá naquela nova tela de alteração eu vou ter que mostrar todos os dados desse registro que foi clicado aqui. Então vamos supor que ele fosse um cadastro longo de uma pessoa que tem nome, endereço, sexo, telefone. Eu não ia passar todos os dados lá para a nova tela para que mostrasse isso na tela.
Então eu vou passar só o ID, que é a chave primária no banco de dados daquele registro, e lá naquela nova tela eu vou puxar do banco de dados todos os valores do registro que tem esse ID. E é interessante mostrar lá na tela, né, todos os valores, porque daí a pessoa vai poder alterar o cadastro. Para alterar o cadastro ela precisa ver quais são os valores atuais, né? Então eu passo o ID desse registro para a nova tela, e lá na nova tela, com base no ID, eu recupero todos os valores desse registro para que a pessoa possa ver e depois alterar. E o Start Activity eu passo como parâmetro esse intent que eu acabei de criar e definir valores nele, né? E faço o Start Activity para chamar então a tela de alteração. Vamos testar para ver como que ele está funcionando nesse momento. Aqui em Build ele está executando, fez o build com sucesso. Vamos ver então. Se eu der um long click, ele vai chamar o excluir, eu não quero isso. Se eu der um clique simples, ele abre uma nova tela, que é a tela de alterar, que por enquanto não está funcionando nada. E se eu quiser voltar para a tela anterior? Eu ainda não implementei essa parte de voltar aqui, então tem que voltar no próprio dispositivo, no botão do dispositivo. Vamos agora então fazer essa parte de voltar aqui para ficar legal? Bom, para fazer o botãozinho voltar ali na minha classe de alterar, eu tenho que mexer no Android Manifest. Então aqui eu tenho o Manifest, Android Manifest XML. Veja que eu já tenho aqui a configuração das minhas activities. Eu tenho aqui o meu Alterar Activity que apareceu sozinho, não fui eu que coloquei isso aqui, tá? Quando eu criei uma nova activity, ele já colocou essa linha aqui no Manifest. Tem aqui já do cadastro e também do Main Activity. Veja que a parte do cadastro ele tem aqui ó, um Android Parent Activity Name. É isso aqui que faz aparecer o botãozinho de voltar, porque ele diz qual que é a classe, a tela pai, a tela para onde deve ser retornado quando terminar essa tela aqui. Então esse Parent Activity Name eu vou colocar aqui também no Alterar Activity. Logo depois do fecha aspas aqui, eu dou um espaço e coloco qual que é o pai dessa tela alterar. Vamos atualizar então para ver como é que vai ficar. Está fazendo o build, está executando aqui. Construiu com sucesso. Agora então, se eu der um clique, ele aparece, a tela de alterar, e aqui já aparece automaticamente o botãozinho de voltar. Então quando eu coloco aqui em voltar, ele já volta para a tela anterior, que é o Main Activity. Agora o que eu preciso fazer é, quando clicar em alguém, eu preciso, com base no ID que foi passado, puxar os dados dessa pessoa e preencher os campos com os dados, para que a pessoa possa ver quem que ela está alterando e possa fazer as devidas correções e depois clicar em alterar. Aí então vai fazer o update. Mas então nesse momento aqui ainda não vou fazer o update, eu vou fazer só um select no banco de dados, com base no ID que foi passado, para preencher os dados da pessoa ou da coisa que está sendo alterada aqui. Vamos agora então lá na classe Java da alteração. Aqui em Java, no meu Alterar Activity, que eu vou mexer agora. Bom, eu vou começar aqui na minha classe Alterar Activity, criando alguns objetos que eu vou usar. Primeiro eu vou ter conexão com o banco de dados, então eu vou criar um objeto para banco de dados. Nessa tela também tem um botão, então eu vou criar um tipo button. E agora esses elementos de tela que eu tenho, que é o botão e o edit text, eu tenho que dar um find view by ID para ligar esses objetos aqui na classe Java aos elementos da tela que estão lá no XML. Esses dois valores aqui são os IDs dos elementos que estão lá no meu arquivo XML. E eu estou ligando então esses elementos ao objeto que eu acabei de definir aqui na classe. E agora eu consigo manipular os elementos da tela com base nesse objeto na classe Java. Agora, ainda no meu método onCreate, eu vou pegar o ID que foi passado da tela anterior para essa. Quando eu cliquei lá na minha Main Activity, quando eu cliquei no item da lista, eu peguei o ID daquele elemento e passei
para essa nova tela. Agora eu tenho que pegar esse ID. Eu vou pegar isso usando o intent. Só que agora aqui eu vou usar o método getIntent. Aqui ele está vermelho porque eu não fiz o import. Tá? E o import deve aparecer todos aqui. Então se ele estiver aparecendo em vermelho para você, você clica aqui e dá um Alt Enter. E ele aparece a opção Import Class. Você confirma e agora ele fez o import da classe aqui para mim. Tá? Esse intent aqui, eu vou usar o getIntent. Então o getIntent ele vai pegar o conteúdo que foi passado lá na tela anterior e vai jogar tudo para esse intent. E é esse intent aqui que eu vou usar para pegar o ID que foi definido lá na tela anterior. Então eu vou criar uma variável global aqui para ficar mais fácil para mim. E agora eu vou setar esse ID aqui para o valor do intent. Eu vou dar aqui um getIntExtra e o nome dele é ID, porque foi o nome que eu usei lá na tela anterior. E aqui eu passo um valor default, se por acaso não vier nada, ele joga 0. Isso aqui é para não dar erro. Então lá na minha tela anterior, no MainActivity, eu peguei o ID que foi selecionado e joguei sob o nome ID. Agora aqui na minha tela Activity, eu vou dar um getIntent e vou pegar o ID que foi definido lá e vou jogar para a minha variável ID que eu defini com um escopo global, que eu consigo acessar em qualquer método. Então, nesse momento, então, a minha variável ID, que tem escopo global, ele foi atribuído o valor ID que foi definido lá na tela anterior, na minha Activity, que é justamente o ID do elemento que foi clicado. Então, eu já sei aqui nesse momento em quem que foi clicado lá na tela. Basta agora, então, eu fazer uma consulta no banco de dados e ver quais são todos os valores desse elemento e mostrar na tela para que a pessoa possa fazer os ajustes aí que ela deseja. Então, para isso, eu vou definir um método aqui que eu vou chamar de carregar dados. Esse carregar dados vai fazer um select no banco de dados e vai mostrar na tela os dados daquele registro. Eu vou chamar aqui carregar dados, que ainda não existe, eu vou definir agora. Então, aqui no final da minha classe, antes de fechar a classe, eu vou definir um método. A primeira coisa que eu vou fazer é me conectar ao banco de dados. E para isso eu vou usar um bloco try-catch. E dentro do try, eu vou fazer uma conexão com o banco de dados. Bom, aqui eu vou começar a criar a conexão com o banco de dados e a primeira coisa que eu vejo aqui, que está bem vermelho a linha aqui, está mostrando um erro. E eu vou até deixar isso no vídeo para vocês verem eu corrigindo esse erro. Aqui eu estou tentando fazer uma conexão com o banco de dados, Open or Create Database. Estou usando para isso, né, como minha variável banco dados, que eu defini lá em cima, e ele está dando um erro aqui. Ó. Veja que existe uma diferença de tipo de dado aqui. Ó. Tem o SQLite Statement e tem o SQLite Database. E ele está sugerindo que eu troque o meu banco dados, minha variável banco dados, para SQLite Database. E é isso mesmo. Vamos olhar como é que eu defini lá em cima. Eu defini aqui, cadê? O meu banco dados. Eu defini como um SQLite Statement, tá errado, não é o SQLite Statement, é o SQLite Database. Ok, agora tá certo. Então, SQLite Database, que eu estou chamando de banco de dados, é uma variável, um objeto que eu vou usar para me conectar no banco de dados e executar queries, executar inserts, delete no banco de dados. Então tem que ser do tipo SQLite Database. Vamos ver se ele corrigiu o erro aqui. Ó. Agora não está mais vermelhinho, porque está do tipo certo. Agora eu posso chamar Open or Create Database nesse método, nesse objeto aqui. Agora que eu já tenho então a minha conexão com o banco de dados, eu vou fazer um select no banco de dados para puxar todos os valores desse meu registro para mostrar na tela de alteração. Então eu vou criar aqui um cursor. Aqui o cursor ele não foi feito o import, eu vou dar um Alt Enter em cima dele, ele fez o import para mim. Bom, aqui então eu criei um cursor
e vou executar uma consulta SQL, vou jogar o resultado dentro do cursor. Essa consulta SQL vai fazer o quê? Vai fazer um select na tabela coisa, que é a tabela que eu criei aqui nesse exemplo. Vou puxar o ID e o nome, mas eu não quero todos os registros, eu quero somente onde o ID for igual ao ID da pessoa que eu quero alterar. Eu converto isso para string, porque isso tudo aqui é uma string que eu vou executar no banco de dados. Então aqui eu estou fazendo um select no banco de dados e puxando todas as colunas desse registro que eu quero alterar. Agora eu tenho que mover o cursor para a primeira posição, mesmo que tenha só uma posição, porque vai retornar só um registro, eu tenho que usar um move to first. A ideia desse cursor então é que ele pode ter muitas linhas, né, de vários registros, então eu movo para a primeira posição para conseguir pegar os valores. E agora eu vou alterar o valor do meu edit text com base no valor que eu peguei lá do banco de dados. Então no caso eu vou pegar esse nome que eu puxei do banco de dados e vou jogar para dentro do meu edit text. Então eu vou usar o meu edit text.setText e vou jogar aqui dentro o valor do meu cursor. Vou usar o método getString para pegar uma string. Qual string que eu quero? Eu não quero a que está na posição 0, eu quero a que está na posição 1. Então aquilo que está na posição 1 eu vou jogar para o meu edit text. Vamos ver isso aqui funcionando? Então, ao clicar na Helena, por exemplo, ele abre a tela Alterar Activity, ele passou o ID para essa tela, então aqui nessa tela eu faço uma consulta no banco de dados com base no ID e descubro que pego todos os valores, né, do banco de dados e preencho os campos. No caso tem um campo só, o nome, né, mas vamos supor que eu tivesse 10 campos aqui desse registro, então com base no ID eu vou lá no banco de dados e puxo os 10 campos e preencho toda a minha tela aqui para que a pessoa possa ver, né, o registro que ela vai então a partir de agora alterar. Então o próximo passo agora, depois de ter mostrado todos os valores daquele ID que foi clicado lá, eu vou implementar o botão alterar, que vai fazer um update no banco de dados e vai alterar os registros com base nos novos valores aqui. Vamos agora voltar então para a classe Java alterar activity. Bom, vamos então agora implementar o clique do botão alterar. Então eu já tenho a minha tela de alterar sendo mostrada, com todos os dados ali do registro que está sendo alterado. A pessoa vai clicar lá, vai alterar os textos, e quando ela clicar no botão alterar, vai ter que fazer um update. Então vamos implementar o botão alterar. Então aqui no método onCreate, no botão alterar, eu vou dar um set onClick. Aqui dentro do parênteses new, espaço, control, espaço, e eu quero o view.onClickListener. Pronto, já está feito aqui a parte do clique. Então quando eu clicar no botão alterar, eu vou chamar agora um método que eu vou criar ainda, vou chamar ele de alterar. Eu vou agora definir o meu método alterar lá no final. Antes de terminar a classe, eu vou definir o método aqui. Aqui, para simplificar o código, eu vou definir algumas variáveis de escopo local, que funcionam só dentro desse método aqui. Vou definir a variável value e nome. E aqui eu vou falar que o meu value e nome ele vai ser igual ao conteúdo do campo editText. Só que eu tenho que converter isso aqui para string. Então eu vou pegar o valor do que a pessoa tiver digitado na caixa de texto e vou jogar para dentro dessa minha variável string que eu acabei de criar. E agora eu vou fazer uma conexão com o banco de dados para justamente executar o comando update. Se tem banco de dados, tem try catch. Agora eu vou definir uma string SQL. E aqui eu vou definir o meu comando de update. Meu comando de update vai ser assim: update, o nome da tabela, que eu chamei de coisa, nome horrível para a tabela, mas tudo bem. Set. E agora que eu vou passar as colunas que eu quero alterar. No caso, só tem o nome. Então o meu nome vai ser igual a alguma coisa.
mas eu não vou alterar todos os registros, alterar o nome de todo mundo, eu vou alterar o nome só do registro que eu estou alterando. Eu sei dele com base no ID, então update coisa, certo? Nome é igual a algum valor, mas somente onde o ID for igual a algum valor. Essa aqui é a estrutura básica do meu comando de update. Agora eu tenho que colocar no lugar das interrogações aqui os valores antes de executar. Então agora eu vou criar um SQLite statement. E vou passar como parâmetro a minha string SQL. E agora eu vou dar um bind. O bind é o que vai jogar valores dentro dos meus interrogações aqui. Então stmt. Bom, o bind tem um tipo específico para cada valor. Eu vou começar no primeiro interrogação. Isso aqui é um texto, então vai ser um bind string. No meu primeiro interrogação, eu vou jogar o value nome. Ou seja, eu vou fazer um update no banco de dados e eu vou mudar o nome para o nome que foi digitado lá na caixa de texto. E agora o próximo bind vai ser um bind long, que isso aqui é um tipo numérico. Então stmt.bind long, o meu segundo interrogação, ele vai ser o ID, que é essa variável global que eu defini aqui e carreguei no início do programa, para eu saber quem que eu estou querendo alterar, né? Então o ID que foi clicado lá no início vai compor o meu comando update e eu vou alterar o nome dele. Se tivesse mais coisas aqui, por exemplo, endereço, se fosse pessoas, né? Eu separaria por vírgula, endereço igual mais uma interrogação. Se tivesse o sexo, igual a mais uma interrogação. E eu ia definindo aqui nos binds os valores. Como eu tenho só nome, então eu tiro tudo isso daqui. Eu vou alterar só o nome, então, dessa pessoa que tem esse ID. E agora eu vou mandar executar. Vou fechar a conexão com o banco de dados. Aqui então eu vou colocar um finish. Esse finish ele vai finalizar a minha tela e o fluxo do programa vai voltar para a tela inicial, que é a main activity. E lá na minha tela inicial, main activity, já tem um método implementado, o método onResume, que vai ser executado assim que o fluxo voltar para ela. E no método onResume ele vai listar os dados de novo. Então essa alteração que eu acabei de fazer aqui, ele vai refletir lá na list view. Vamos executar então para ver se está funcionando? Vamos alterar então aqui o Paulo. Eu vou dar um clique no Paulo. Ele aparece aqui. O nome dele já preenchido, que eu fiz um select no banco de dados e puxei o nome. Aí eu posso alterar aqui para Paulo da Silva. Agora o método que vai ser acionado ao clicar no botão alterar vai fazer um update e depois vai finalizar essa tela. Então vamos clicar aqui. Ele fez o update, finalizou a activity, voltou para a main activity. A main activity no método onResume executou o select de novo e apareceu aqui o dado atualizado. Se eu quiser apagar ele do banco de dados, eu dou um long click e excluo. Se eu quiser cadastrar ele de novo, ele aparece de novo. Certo, pessoal? Então está aí implementado as 4 operações básicas de banco de dados, né? Selecionar os dados, inserir, excluir os dados e alterar. Um abraço.